Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. E esse episódio iremos mergulhar profundamente em ideias contemporâneas que desafiam e transformam o pensamento humano. E hoje vamos explorar o pensamento bastante controverso, bastante atual, bastante polêmico, de um dos intelectuais mais comentados na atualidade, Jordan Peterson, canadense, psicólogo, que tem duas obras em português, creio que tem uma terceira, mas posso afirmar dessas duas, com suas ideias, seus conceitos de caos, ordem, responsabilidade individual, arquétipos e a mitologia, com importância para o imaginário, para a vida cotidiana, para a formação do pensamento. E, é claro, as controvérsias das suas posições, suas opiniões, que ele expôs publicamente, de forma a torná-lo, quiçá, o principal pensador do século XXI. Prepare-se para uma jornada que iremos debruçar sobre essas duas obras, As 12 Regras e Além da Ordem, que é a continuação desse primeiro livro, para provocarmos reflexões de forma profunda, de forma crítica, visando tentar chegar ao que Peterson propõe, que é viver uma vida melhor. O primeiro ponto, a primeira questão que Peterson constrói, que é até anterior a essas obras, é a questão de mapa da realidade. Que até tem uma obra nesse sentido, que ele interpreta a realidade ao redor da existência humana com duas construções, duas forças primordiais que nos circundam: caos e ordem. São os dois conceitos principais. Não à toa derivou o título das duas obras, Além da Ordem, a questão de você enfrentar o caos. E essas duas forças primordiais que Peterson constrói são o caos e a ordem, sendo a ordem as regras, as estruturas, a paz, a estabilidade, a regularidade dos eventos e das coisas. Enquanto o caos é a imprevisibilidade, o inexplorado, o diferente, o perigo, bem como a oportunidade. O que Peterson vai trazer com essas duas questões, essas duas forças que ele vai explorar por arquétipos e mitologias, como deuses, como construtos religiosos e simbológicos que ele tem na sua formação de psiquiatra, de psicólogo, de historiador dos signos, é que essas duas forças elas se degladeiam e elas devem ser, entre aspas, controladas ou adaptadas para a nossa vida, para não cairmos nem no marasmo da ordem e nem no inferno do caos. Por quê? Porque a adoção integral de um, negando o outro, causaria uma vida de sofrimento. Sofrimento tanto pelo caos, da imprevisibilidade derradeira, da falta de perspectiva, de toda a parafernália ininterrupta que aconteceria de eventos, de intempéries na sua vida, bem como o excesso de ordem, que seria burocrático, que seria moroso, que seria lento, que seria sofrível, tanto quanto o caos. Então, esse é o primeiro ponto que Peterson inicia a sua abordagem, que seria caos e ordem como forças que se degladeiam. Ele até utiliza alguns exemplos de masculino e feminino, fogo e água, essa dualidade que se choca, que na verdade não significa adotar um e negar o outro, mas sim de encontrar ordem dentro do caos, sem abdicar da criatividade, da inovação, da exploração, da curiosidade. Porque para Peterson, essas duas forças, o significado da nossa vida é encontrar o equilíbrio entre esses polos, é navegar dentro dessa circunscrição entre caos e ordem. Porque se você cair estritamente no mar caótico, o seu barco não tem como se manter. Não há possibilidade de uma vida plena,
com eventos ininterruptos caóticos. Não existe uma vida saudável, uma vida significativa, se você está sempre numa batalha caótica, numa batalha interminável. Bem como se você cair no mar parado, você não vai aprender a navegar. Não existe aprendizado com o mar parado. O seu navio ele vai ficar parado, o seu barco vai ficar parado. Você precisa adentrar em correntes em que exijam a força do marinheiro, a força do capitão, mas que haja um propósito, haja regras, haja estruturas para você poder lidar com o caos. Para você lidar com o caos é necessário regras. Para haver regras é necessário que haja caos para você enfrentá-lo. Regras num sistema parado não existe funcionalidade. Por quê? A regra é justamente para tornar funcional algo que pode descompensar. Então, as regras, né, só são funcionais, só existem de forma eficiente se houver caos, mas não caos absoluto. Caos absoluto, a regra também não funciona. Por quê? Porque a regra vai ser violada a todo momento. Ou nem vai haver a possibilidade de existência dessa regra. Se tudo é caótico, se tudo é imprevisível, nenhuma regra existiria. Porque a regra é uma prescrição, uma conduta de tentar prever algo. Se nada é previsível, a regra não funciona. Da mesma forma, a ordem absoluta, a burocracia total. Porque se a regra é tentar prever algo, se tudo é previsível, não há regra. Há só uma descrição da previsibilidade. Tudo é estático. Então, por isso que esse equilíbrio, essa dualidade, esse choque, esse caminho entre caos e ordem é o que Peterson irá denominar de vida significativa. Só transformando o caos em algo manejável, incorporando as novas informações e experiências junto dessa ordem que não é totalitária, não é burocrática, podemos expandir a nossa compreensão do mundo e enriquecer a nossa vida. Então, desse conflito de perceber a beleza do caos, a necessidade da ordem, juntas que podemos ter uma vida significativa para o Peterson. E essas duas forças ele expôs de forma junta, mas também separada, nessas duas obras. A primeira, que é o livro branco, 12 regras para a vida, ele dá uma ênfase na ordem, né? É o antídoto para o caos. O subtítulo é o antídoto para o caos. Então ele está querendo combater o caos, combater a desordem, combater a balbúrdia. E ele expõe as suas 12 regras, que depois iremos delimitá-las, né? Vamos ler as 12 regras desse, bem como as 12 regras desse, né? O título delas, explicar um pouco do conceito. Então ele inicia colocando ordem. Ele coloca a ordem, porque primeiro é necessário você arrumar a bagunça. Porque com a bagunça você não progride, né? Você não consegue ter evolução. Todavia, o Peterson, quando ele escreve ele fala: algumas pessoas me entenderam errado e engessaram a realidade, né? Caíram no ordenamento rígido, formalista, rigorista. Então ele escreve além da ordem. Então esse além da ordem é mais 12 regras que ele fala: olha, de fato aquelas 12 regras funcionam, ordenam, é um antídoto para o caos. Só que vocês extrapolaram um pouco, algumas interpretações. Por quê? Porque vocês saíram do caos, né, com essas 12 regras de fato, só que vocês começaram a deturpar ou ampliar demais e caíram no marasmo da ordem e não se levaram em consideração a beleza do caos, a beleza da imprevisibilidade, a beleza da criatividade, da curiosidade. E para isso ele traz a questão da responsabilidade individual, que é o principal ponto petersoniano, é a responsabilidade individual nas duas obras. Por quê? Ele argumenta que em vez de culpar o mundo, culpar circunstâncias, culpar externalidades, devemos assumir responsabilidade pelas nossas vidas, pelas nossas ações. Isso é bastante semelhante com o podcast anterior do Sartre e o existencialismo. Embora Peterson não seja existencialista, a temática da responsabilidade individual é, quiçá, o elemento principal das filosofias do pensamento contemporâneo, do século XXI.
Se antes se pensava sobre o ser, sobre a divindade, sobre a razão, sobre a política liberal, política social, sobre construtos históricos, hoje se pensa na temática do indivíduo, da responsabilidade individual, das questões de bem viver, das questões de globalização e socialização. Então Peterson, quando ele vai analisar essa problemática, ele coloca como a responsabilidade individual, assumirmos a culpa, a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas vidas, pelas nossas condutas, começa com os pequenos atos, né? Não precisa ser um ato gigantesco, apoteótico. Pequenos atos, né, como arrumar a própria cama, que é a primeira lição que ele traz no livro das 12 regras, já inicia esse processo de assunção de responsabilidade. Gestos simples como esse são, na verdade, primeiros passos da ordem para o caos que nos cerca. Né? É assim que você começa enfrentando esse antídoto para o caos, de forma a você saber lidar com ele, saber abraçar a quimera caótica, sem todavia se tornar um tirano. Né? A ordem, né, segundo Peterson, também pode ser tirânica. E para isso, ele inicia, né, o seu trabalho trazendo também a questão dos arquétipos da mitologia. E esse ponto dos arquétipos da mitologia que Peterson utiliza é bastante interessante. Por quê? Porque quando ele vai trazer essa questão, né, da psicologia e utilizando a literatura, a mitologia, a religiosidade, ele vai pegar essas figuras que conhecemos bastante, como Hamlet, Lancelot, Arthur, Odisseu, Hércules, né? E todos eles carregam significados, símbolos, né? Personificação de ideias e moral, né? O herói, o dragão, a princesa acorrentada, o sábio, né? O salvador, o mártir, o traidor. Então todos esses personagens que conhecemos, né? Por exemplo, Odisseu, um herói ardiloso, velhaco, que mente, né? Não é um herói totalmente nobre, mas é um herói astuto, né? Um herói que se vale das bravatas e dos discursos enganadores, né? Em contrapartida, Aquiles é o herói nobre que se sacrifica, que busca o propósito de atingir a eternidade, é o guerreiro por excelência. Todas essas figuras personificadas por eles, todas essas narrativas fantasiosas, contos de fadas infantis, na verdade carregam desafios que enfrentamos no dia a dia, né? Por mais que você não enfrente um dragão ou tenha que subir uma torre, mas você se vê no dia a dia em situações que posturas, escolhas, dilemas morais, né? Responsabilidade de assumir perigos, assumir fardos que lhe vão causar sofrimento, mas que são o propósito, que deixam sua vida significativa. Né? Você não precisa ser um guerreiro que vai subir uma escada de 1000 degraus, enfrentar um dragão e salvar uma princesa, mas às vezes você precisa assumir responsabilidades no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito acadêmico, até mesmo no âmbito social também. Então, esse aspecto desse herói, desse sábio, eles são figuras de valores, de posturas, de reflexos dos nossos desafios sociais. Esses mitos, essas mitologias estão internalizadas no inconsciente coletivo, na moralidade humana, né, no pensamento social, no pensamento humano, de forma a encontrar uma direção. Né? Eles são como se fossem placas de indicação de como agir ou como não agir. Quando vemos numa mitologia, num conto, numa história, uma figura de um vilão com suas atitudes egoísticas, suas atitudes traiçoeiras, suas atitudes que visam sempre a destruição, a aniquilação, percebemos e podemos aprender isso para nossas ações, para não agirmos dessa forma, né? Ou, infelizmente, alguns agirem. Da mesma forma, situações de bravura, de sacrifício, de autopreservação, de ver o próximo como alguém que merece atenção também. Então, essas figuras mitológicas não são tão somente histórias para dormir, mas são toda uma narrativa simbológica da moralidade, de regras de conduta. Né? Utilizamos do lúdico
do folclórico para guardar saberes muito profundos que nos norteiam de forma até hoje. E antes de lermos os títulos dos capítulos, né, das regras, das 12 mais 12 regras do Peterson, é necessário lembrar também que muitas pessoas, ele é um pensador, né, o principal pensador atual, polêmico, né, tanto pelos seus apoiadores, mas principalmente por seus críticos, né? Ele tem bastante posições polêmicas, quer você apoie, quer você rechace. E talvez por isso, né, por ser polêmico, que ele é influente na cultura, porque ele iniciou a sua construção de forma bastante anonimata, porque não se trata de um conteúdo inicialmente bastante popular, né? Esses aspectos de mitologia, de psicologia, de responsabilidade, de mapa da realidade, dessa aplicação da psicologia à vida prática. Mas as consequências que os seus críticos veem das suas ideias, às vezes trazem mais polêmica e ânsia para o debate. Então, Peterson ganhou bastante relevância com esse debate. Talvez é o principal pensador, porque as suas ideias são bastante ácidas, bastante virulentas, principalmente para seus opositores, que são objetos de crítica pelo Peterson, objeto de ataque, objeto de facadas intelectuais. E essas facadas são dadas pelas suas obras, pelas regras. Por quê? Porque além de não seguirem essas regras, não que Peterson seja um guru que queira fechar a vida de todos nas regras, mas o fato de você não seguir algumas regras que Peterson diz, eles também vão contrariamente às regras. Não basta não seguir, mas meio que propor regras ao contrário. E essas regras ao contrário fazem com que você caia no caos, na burocracia da ordem, na ideologia, na construção de um pensamento voraz que não permite o outro, que seja construtivista, que seja um caminho bastante não estável, bastante perigoso. Então Peterson, ele é objeto de crítica, mas também o critica. Peterson, ele não é tão somente alguém que foi atacado, mas ele ataca com bastante glamour. Seus escritos são bastante gostosos de ler, são bastante divertidos, até porque ele não se vale do tecnicismo. Ele utiliza anedotas de suas consultas, anedotas das suas experiências pessoais ou de terceiros próximos a ele, como esposa, filhos, amigos, bem como de uma vasta bibliografia, quer psicológica, quer filosófica, política, religiosa, mitológica, que lhe dão bastante arcabouço para expor as suas ideias, defendê-las das críticas, bem como criticar terceiros. Então agora a gente vai dar uma lida nos capítulos, né, nos títulos dos capítulos, que são as regras que ele propõe, para podermos analisar como ele constrói todo esse arcabouço do mapa da realidade, né, causa e ordem, da mitologia, da responsabilidade individual e outros temas que ele até desenvolve com base nesse tripé: responsabilidade individual, causa e ordem e mitologia. Então agora eu vou pegar aqui, vou ler o título dos capítulos que o Peterson tem no primeiro livro, quando ele iniciou o Antídoto para o Caos, quando ele vai defender a ordem, quando ele lá propor formas de sair do caos. A primeira regra é costas eretas, ombros para trás. Peterson, quando ele vai falar dessa questão das costas eretas, ombros para trás, é de uma postura em que você fique bastante ativo, uma postura de coragem, de enfrentamento, de mostrar que você não está acuado, com medo, receoso, fugindo. Porque ele se vale de alguns exemplos, como alguns crustáceos, salvo engano, caranguejos, siris, mexilhões, não lembro exatamente qual que era o animal, que ele se postava de forma ereta, que causava medo no seu predador. O seu predador via que ele era maior, que ele era atacante, que ele não recuava, que ele não se esquivava. E essa postura é quando você se enfrenta uma adversidade, quando você enfrenta um predador da vida.
Então, essa é a primeira regra, né? A postura de você ser ereto, de você ser combativo, não ser um covarde. Não necessariamente significa você procurar briga, você ser um brigão, você sair à torto e à direito de forma emotiva. Mas se trata de você encarar a realidade de forma ereta, firme. A realidade vai bater. Peterson não nega isso. Mas você não deve fugir da realidade. A primeira regra é costas eretas, ombros para trás, postura firme, bastante viril. A segunda regra é cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Aqui Peterson traz o conceito da responsabilidade. Por quê? Cuidar de si mesmo como você cuidaria de terceiro, de alguém sobre sua responsabilidade. Porque alguém sobre sua responsabilidade, já no próprio nome já diz, já está sobre sua responsabilidade. Se é sobre sua responsabilidade, você irá guardar, irá prezar por preservar, você terá zelo. Então você deve ter zelo por si. Por quê? Porque a primeira pessoa que está sob a sua responsabilidade não é o seu filho, não é a sua mãe, não é o seu cachorro, não é o seu amigo, é você mesmo. Ser zeloso, ter responsabilidade consigo mesmo é necessário. Você não deve agir com você de forma displicente, né? Se você tem uma criança, um filho sob sua guarda, seja seu filho ou de terceiro, e ela começa a tossir, começa a demonstrar alguns sinais de gripe, você rapidamente irá agasalhá-la, procurar uma medicação, colocar uma coberta, medir a temperatura, irá agir buscando sanar esse mal. Por que que com você, quando você tem esse mal, você deixa pra lá, deixa passar, não se medica, não se cobre, não procura saber o que está acontecendo, não vai ao médico. Então, cuide de si mesmo, como você cuidaria de alguém com sua responsabilidade. Porque quando você está com a responsabilidade de terceiros, é um ônus e você precisa zelar por isso. Você toma medidas que visam guardar aquela coisa, preservar. Mas quando é com você, você não faz isso. Então Peterson tenta trazer essa responsabilidade para você. É uma responsabilidade que pode de início ser bastante pesada, né? Cuidar de si mesmo é algo que não está tanto na nossa cultura, mas que terá resultados incríveis. Por quê? Porque você terá uma vida mais significativa, mais produtiva e valorizará a si mesmo, de forma não arrogante. Preservar a si mesmo não é arrogância, mas sim uma autopreservação que terá resultado até para terceiros. Como é que você vai cuidar de terceiros se você está destruído? Então Peterson começou com as costas eretas, né, de uma postura ativa, e novamente preserve a si mesmo, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. É a segunda regra de Peterson. Então Peterson começa com essa construção do antídoto para o caos, arrumando o indivíduo. Porque Peterson tem esse ponto muito importante. É sair do individual, sair do local para o coletivo, para o global. Tanto que é bastante famoso a frase dele, né? Se você quer consertar o mundo, arrume a sua cama primeiro. Como é que você quer consertar os problemas sociais, ambientais, políticos, se o seu quarto está bagunçado? Então Peterson inicia do local, do atômico para o grandioso. Saia, faça a mudança, inicia com você. A terceira regra é: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Nessa regra, Peterson fala para você se cercar de pessoas que serão suporte, né, quando você cair, e serão trampolim para você poder subir e melhorar. Porque amigos que não querem o seu bem, que não querem que você melhore fisicamente, relacional, né, relacionamento, academicamente, profissionalmente, qualquer ramo da sua vida, esses amigos irão puxar você para baixo, porque o seu entorno terá uma força negativa contra você. Porque em qualquer situação de dificuldade, de dúvida, de angústia, quem você irá buscar? Seus amigos. E se eles não querem o seu bem, se eles não agem de forma a querer o seu bem, se eles não têm você com apreço, tal qual você os tem, você não terá ninguém. Então, qualquer situação de caos, de dificuldade, você irá cair e será puxado para baixo por conta deles. Então, você deve buscar pessoas, né? Se relacionar com pessoas, que constituir uma família e um círculo de amizade, de parentesco, com pessoas que você tem como suporte para as quedas, que sejam escada, não que você irá pisar nele, mas escadas para você melhorar.
que não deixe você estagnado, que não queira o seu mal, que não deteriorem você fisicamente, emocionalmente, né? Você não deve buscar amizades de pessoas que te tragam vícios, que te tragam maldizeres, que te tragam atitudes que sejam de vergonha, né? Que você não queira que as outras pessoas saibam que você é amigo delas. Que essas pessoas serão nefastas na sua vida, você estará sendo destrutivo. Então, o Peterson, novamente, ele constrói todas as suas regras inicialmente visando atitudes que nós podemos sozinhos iniciar, né? A atitude das costas eretas, de cuidar de si mesmo e de escolher os amigos é nossa. As costas eretas não será terceiro que irá impor em nós. Não será terceiro que irá cuidar de nós, inicialmente. E não será terceiros que irão escolher os nossos amigos. Somos nós. A responsabilidade individual é o ponto central da obra petersoniana. A quarta regra: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Novamente, tópico individual. Peterson fala para você avaliar, fazer uma autoanálise de você consigo mesmo no passado e não com o terceiro. Embora você ainda possa fazer essa comparação, mas ela não é tão frutífera com a autoanálise, porque a outra pessoa tomou outras ações, tem outra história de vida. Então não tem como os resultados serem o mesmo ou parecidos. Você deve analisar: eu ontem gerei o eu hoje, eu melhorei, as atitudes do eu de hoje têm possibilidade de transcender as dificuldades, os defeitos do eu do passado. Você deve ver se as suas escolhas, a sua trajetória está sendo de sucesso ou de fracasso. Se você está melhorando ou se você está piorando. Então é você que deve ser a régua para a análise das suas condutas, né? Você escolheu, então você deve avaliar por si mesmo o que você está fazendo. Você é o criador da sua história, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Não é a história de terceiros. Você pode até ter ídolos, inspirações, mas as ações deles são para eles. Você deve se balizar nas suas condutas. O seu eu do passado é o que gerou você do presente e o seu eu do presente é o construtor do seu futuro. Então é por isso que você deve focar nessa análise. Peterson foca nessa questão. Compare-se com o eu do passado. Em que ponto você estava que chegou até hoje? Você está hoje aqui por conta das suas ações passadas. O que você fez que causou o que você está hoje, para o bem ou para o mal? E o que você fará para o eu do futuro? Quando você olhar o amanhã, o que ele verá do hoje? Então é por isso que essa análise, autoanálise, melhor dizendo, é necessária, né? Não uma heteroanálise, analisar terceiros. Analisar terceiros é secundário ou até inútil, porque eles não são a resposta para você. A quinta regra é: não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Essa aqui pode até parecer que é uma regra exclusivamente para pais, mas não é. Não deixe que seus filhos, ou que seus pais, ou que seus amigos façam algo que te cause desgosto. Por quê? Porque por mais que você possa continuar até gostando dos seus filhos, amando, essas ações irão causar bastante ranhuras, rusgas nessa relação. E isso é ruim. Por quê? Porque se você tem um valor moral, uma estrutura moral, uma estrutura de valores, e essa pessoa age de forma que viole esses valores, isso vai ser ruim. Essa pessoa estará criando uma inimizade, criando uma muralha contra vocês, né? Pais que têm filhos devem sim respeitar algumas diferenças que os vão ter de personalidade, mas ações que a criança faz que ofendem um pai ou uma mãe não devem ser aceitas, porque essa criança vai estar sendo o inimigo dentro de casa. Da mesma forma, os amigos que você tem, se eles fazem algo que você não gosta, né, algo que te ofende, algo que te ataca, você não deve permitir. Não é porque é seu amigo, que é seu filho, que é seu pai, que você deve tolerar condutas que sejam manifestamente malignas, manifestamente ofensivas, que sejam algo que ataque o seu eu. O eu com E maiúsculo, com a sua psique, a sua moral, a sua história. Então, não deixem que seus filhos, seus amigos, não deixem que
seus próximos, seus parentes façam coisas, ajam de forma que lhe cause sofrimento, no sentido de algo que você não goste, algo que você não defenda. Essa é uma regra bastante polêmica, porque envolve até mesmo o processo educacional da criança. Mas Peterson expõe toda essa problemática de forma bastante interessante. A regra 6: deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa é a regra que ele fala de arrumar o quarto. Comece a mudança, se você quer ver a mudança, comece ela. Não proponha ideias utópicas, transcendentais, de forma que a responsabilidade caia sobre outros. Novamente, sempre irei frisar, a regra do Peterson é responsabilidade individual. Você quer que o mundo seja mais ordenado, mais bonito, mais belo? Arrume a sua casa. Comece pelo seu quarto, pelo seu sanitário, pela sua sala. Por quê? Porque qualquer pessoa que proponha utopias, mas não arruma a própria casa, não é digna de confiança. Ele está soltando palavras ao vento. Qual o valor de uma pessoa que não tem algo arrumado dentro de si propor arrumação para terceiros? Como eu vou confiar em alguém que diz X, mas que vive Y, que tem dentro de si Y? Não é possível confiar nisso. E também não é nem valoroso esse discurso, porque é um discurso vazio, é um discurso de teóricos platônicos, né? De ideias mentirosas, ideias que não se sustentam na realidade. Então é necessário assumir essa responsabilidade da mudança. Você pode até querer a mudança, e é de fato necessário a mudança. Mas se você quer, comece ela. Não transfira a responsabilidade para terceiros, né? A responsabilidade da mudança começa com você, com as pequenas ações. Não é necessário um movimento global para as coisas acontecerem. Movimentos individuais acontecendo ao redor de todo o globo, isso sim será a mudança. As mudanças que realmente impactam não são planejadas por burocratas dentro de gabinetes, mas é a ação individual, né? Reiterada, convicta, né? É mais do que motivação, é disciplina. A motivação é essencial para o começo, mas a disciplina, o hábito reiterado, isso muda, né? A motivação começa, mas a disciplina mantém e termina a mudança. Então, esse é o ponto, a regra 6. Você quer mudar? Inicie você. Mude a sua casa antes de querer mudar o mundo. Arrume o seu quarto antes de querer falar das bagunças do mundo social, do mundo ambiental, do mundo político. A regra 7 é: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Essa regra é bastante gostosa e bastante ácida ao mesmo tempo, porque Peterson ele vai trazer assim: você tem que buscar algo que seja significativo, que tenha algum sentido, algum resultado para você, e não o que é conveniente. O que é conveniente todos buscam, porque é conveniente, é a zona de conforto. Essa regra diz para você buscar algo que possa sair da sua zona de conforto, mas que traga para você um sentido, que traga para você uma realização. Buscar o que é significativo significa que você irá abdicar de prazeres momentâneos, abdicar de valores que te trazem passividade, procrastinação. Tudo isso é comodidade. Ficar sentado, não fazer nada, é cômodo, é comodidade. Agora, buscar um propósito, até porque buscar um propósito significa que você está incompleto, que você não realizou algo, que algo há para se fazer. Então, buscar o significado, buscar a profundidade, né? Buscar algo a mais, isso é necessário, né? Você sair dessa zona de conforto, sair do marasmo, agir, ter as costas eretas, colocar em prática as suas ações e as suas metas, né? Então, o significativo, o que tem sentido, o que tem propósito, o que tem um fim, é necessário ser buscado. E não tão somente a calmaria, não tão somente essa passividade. Essa regra em específico é um dos pontos que Peterson deixa nessa primeira obra, que, olha, você tem que buscar a ordem em si, o antídoto para o caos. Mas você não pode cair na ordem completa, porque a ordem completa é a comodidade. Você não tem mais o desafio, você não tem mais a curiosidade.
a imprevisibilidade, a criatividade. Você fica preso na comodidade, na burocracia, no enfado, no tédio. E isso é ruim. Biologicamente falando, né? Peterson até expõe algumas questões do enfado, do tédio, na questão cerebral, bem como moral. O indivíduo sem desafio é um indivíduo que fica letárgico, fica passivo, fica manso, é fácil de ser domesticado, ele é menos produtivo, ele é menos articulado. Então essa regra é bastante importante. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Regra número 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Essa regra diz que você deve sim ser sincero. Claro que você, ao ser sincero, também pode buscar a empatia, né? Não ser ofensivo, não ser destrutivo. Mas se você tem uma situação que a verdade é incômoda, não omita, não minta. Se não puder dizer a verdade, não minta. Se algo é X e você não puder dizer X, não diga que é Y. Não diga que é Y. A escolha da mentira não deve ser adotada. A escolha da verdade sempre deve ser adotada. A verdade é o ponto principal que devemos ter nas nossas condutas. A sinceridade, a honestidade, a veracidade. Mentir é cômodo. Mentir é traiçoeiro. Mentir é algo que você não gostaria. Mentir é a postura não ereta e não para trás dos ombros. É a postura de você se ludibriar, se encaixar, a postura de um polvo, de ficar todo esguio. Então a mentira não deve ser adotada. A verdade deve ser adotada. Em todo momento, diga a verdade. Se não for possível dizer a verdade, não minta. Apenas silencie, silencie. Utilizando Kant, que por mais que não seja uma base direta para o Jordan Peterson, Kant também afirma isso, que a mentira não deve ser nunca adotada, que a verdade deve ser sempre adotada, ainda que você possa ter algum prejuízo, ainda que seja algo que cause desconforto. Por quê? Porque a verdade é a única coisa que pode ser universalizada. A verdade é a única conduta que todos poderiam fazer, enquanto a mentira não. Não é possível imaginar que todos mintam sistematicamente. Não existe uma sociedade pautada na mentira, pautada no engano e na irrealidade. A verdade deve prevalecer. A realidade, o real deve prevalecer no real. A verdade deve ser proferida sempre. E quando não possível, não minta. Não escolha a mentira, apenas silencie. Regra número 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Isso aqui é uma postura de humildade intelectual. Ainda que você possa ser uma pessoa letrada, uma pessoa inteligente, presuma que qualquer pessoa que você esteja conversando, seja do seu mesmo nível acadêmico, inferior ou superior, do seu mesmo local de trabalho, local de residência, não importa quem seja, presuma, tenha em mente que essa pessoa pode saber coisas que você não sabe. E essa presunção, ela deveria ser óbvia. Todas as pessoas do mundo sabem algo que você não sabe. Porque elas têm outras histórias de vida, elas têm outros pensamentos, outros raciocínios. Ela é constituída epistemologicamente por outros elementos que a fizeram. Cada pessoa é uma. Então cada pessoa tem uma ideia. Cada pessoa tem uma forma de pensar, uma ideia de vida, de propósito, de projetos. Você pode ser bastante letrado e inteligente, que tenha formação, vasta bibliografia, mas isso não lhe torna doutor e senhor de toda a realidade. A alteridade, o outro, contribui para você. O outro ajuda você a formar pensamentos que irão ser de grande valor. Então essa postura de humildade intelectual, que vem até de Sócrates, de só sei que nada sei, é uma postura também que até o professor austríaco de economia Friedrich von Hayek traz de dispersão do conhecimento. Não temos todo o conhecimento. Peterson quer evidenciar que não seja arrogante, não seja petulante com o terceiro, não importa a formação intelectual dele. Você pode estar lidando com o iletrado, um semi-analfabeto que terá bastante informação, bastante conhecimento tácito, que irá servir de base para você. Base de aprendizado, base de humildade, base de valores.
Então, presuma sempre que terceiro saiba algo que você não sabe. Você pode saber bastante coisas sobre você mesmo, sobre questões que você estudou, questões do seu arredor. Mas você não sabe questões do outro, do arredor do outro, ou até mesmo questões sobre si mesmo. Terceiros podem ter interpretações, visões de coisas que você até não sabe, que você desconhece de si mesmo. Então presuma que o outro não tem o seu cérebro, não tem a sua mente, não tem a sua história, as suas experiências. Outros têm histórias diferentes, histórias às vezes maiores ou menores, mais largas, mais estreitas que a sua. Então eles também agregam, também somam ao que você irá experienciar no mundo. Então, lembre-se disso. Presuma que o outro pode saber algo que você não saiba. Regra número 10. Seja preciso no que diz. Aqui é bastante próximo ao que ele disse da verdade, que significa o quê? Não utilize da linguagem para enganar, para ser dúbio. Seja preciso. Fale o que precisa ser dito. Né? Quando for dizer 2 mais 2 é 4, diga 4. Seja preciso. Não fique com floreios. Não utilize de vocabulário para tentar enganar, para causar impressões que não sejam o que você quer dizer. Seja preciso, enfático, foque no essencial, porque essa busca por essa lugubridade fantasiosa, isso é uma postura enganadora, uma postura de ardil, uma postura velhaca, uma postura de mentirosa. E Peterson argumenta contra isso. Então seja enfático do que você disse. Seja preciso, diga o que precisa ser dito, né? Seja sincero, verdadeiro, exponha o que você quer. Não fique floreando, não oculte as suas intenções, né? Esse ocultamento de intenções é uma forma de utilizar o outro como meio, de enganar. Porque se você diz A querendo dizer B, ele não vai saber que é B. Então você estará enganando, utilizando ele como ferramenta para as suas ações. Isso é ruim, é traiçoeiro. Seja preciso, mesmo que às vezes possa ser áspero o que você diz, mas seja preciso. Diga a verdade, diga o que você quer dizer. Regra número 11 do primeiro livro. Não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Essa regra diz sobre você não tirar a infância da criança, bem como das crianças terem a liberdade de aprenderem a cair e se levantar, de saber cair, de se machucar. Deixar a criança desenvolver a sua vida para amadurecer. Não mime a criança, não trate ela como algo de vidro. Você deve cuidar sim do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, de qualquer criança que esteja sob seu encargo. Mas não incomode ela, não trate-a como algo débil, algo totalmente frágil, sem desejo, sem vontade, sem uma postura de aprendizado. A criança, quando anda de skate, ela merece aquele momento tanto lúdico, porque ela é uma criança, como de cair, levantar, se desafiar, né, com manobras. Então, a criança ela deve sim ser estimulada a vencer desafios, a procurar soluções. Esse é o processo de desenvolvimento e amadurecimento, né? É você ser jogado ao mundo, né? Ainda que não totalmente abandonado, mas que você lute contra todas as intempéries que vão aparecendo, às vezes sozinho, às vezes acompanhado, mas não cerque essa criança, não coloque ela numa redoma. Permita que ela respire o ar, permita que ela caia do skate, permita que ela leve uma bolada no futebol, leve um tropicão, que ela sinta como o mundo é. O mundo não é tão somente o berço dela. O mundo implica em outros ambientes que às vezes são mais ou menos agradáveis. Então, não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Permita a elas isso. Permita a elas tanto o ambiente lúdico, o ambiente da diversão, o ambiente da confraternização, né? De ter encontro com outro amigo, encontro com terceiros, saber lidar com eles, saber lidar com o outro. Porque é assim que a criança aprende. Ela não nasce sabendo o que é o outro. Ela não nasce sabendo o que é dela, o que é o dele. Então, esse ambiente de socialização é necessário no processo pedagógico. Bem como os desafios.
os momentos de tristeza, os momentos de raiva, os momentos de alegria, os momentos de compartilhamento. Tudo isso é essencial no processo da infância, do aprendizado e do desenvolvimento do indivíduo. Deixe a criança brincar de skate, deixe a criança ter os momentos próprios. Por fim, a última regra desse primeiro livro, Os 12 Regras, o Antídoto para o Caos: acaricie um gato ao encontrar na rua. Essa regra, ela profere para você valorizar alguns momentos que sejam aparentemente banais. Valorize momentos estéticos, valorize momentos que são acolhedores. Veja a beleza em momentos que às vezes parecem banais, cotidianos. Né? Acaricie um gato, valorize aquele café com o seu amigo, uma rosa que você recebeu. Então, tenha esse momento da estética, né? Não seja uma pessoa extremamente lógica, racional. Existe beleza, existe amor, existe elementos de estética, de sensibilidade que serão bastante importantes na sua vida. Então, Peterson, ele traz toda essa construção dessa beleza que existe, acariciar o gato e tudo mais. Ele acaba expondo que nem tudo é sofrimento, que nem tudo é dor, que nem tudo é angústia. Existe beleza, existem momentos a serem vividos e experienciados por eles mesmos, por serem o que são, não para uma finalidade, não uma etapa. Acariciar um gato, no exemplo que ele traz, não é uma etapa, tal qual um vestibular, tal qual uma aula. É um momento para ser vivido por ele mesmo, para você ter esse momento de júbilo, de contemplação do seu ser, da sociedade, da família, do amor, da beleza, da natureza, de tudo isso. Então Peterson, ele coloca esse momento, essa regra, esse hábito, para você também se desligar e se ligar a outras coisas, se desligar de alguns eventos, de algumas rotinas e se ligar a outras que você não tem a possibilidade a todo momento. Então, essa regra encerra as 12 regras iniciais, as regras de pôr ordem, as regras que são o antídoto para o caos, né? Você visualizou as 12 e percebeu o que elas combatem no caos. E agora vamos colocar as outras 12 regras que são além da ordem. São regras que ele ampliou para impedir que você caísse na burocracia, na ideologia do dogmatismo, que são regras para você lidar com o caos de forma menos incisiva, para você também abraçar o aspecto caótico da realidade. O segundo livro, Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, que ele publicou, salvo engano, no período da pandemia Covid-19, eu vou agora colocar as 12 regras, que são uma continuação, uma ampliação e uma revisão do que ele fez. Ele não está refutando ou abandonando as ideias, mas ele está colocando, olha, isso aqui são mais 12 regras que eu vi que eram necessárias pela forma como se reagiram as 12 primeiras, de forma às vezes errada ou às vezes um pouco superficial, e também para expor minúcias, elementos que estavam contidos nas regras anteriores. Algumas regras são até parecidas com as anteriores, mas não necessariamente idênticas. A primeira regra da segunda obra, né, Além da Ordem, não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Essa regra, ele está propondo, está proferindo, que você não deve ser petulante de achar que você é o dono da verdade, o dono de todo o saber prático das instituições que compõem o mundo. Não é você que criou todas as instituições, sejam instituições de lei, da linguagem, da religiosidade, da ciência. Você não vai resolver e construir toda a realidade do seu caderninho, do seu apartamento, do seu escritório. Você surgiu, você existe por conta de todo um entorno estrutural e institucional. Há instituições que preservam toda a sociedade há milênios. E você ser negligente de não somente criticá-lo, mas de denegrir, de atacar, é algo bastante infantil, bastante patético e arrogante. Tenha a humildade de reconhecer que há elementos que os circundam que são de vital importância, né? Instituições religiosas, políticas, morais,
educativas. Então, tenha essa humildade, não denigre de forma negligente, não seja um bravateiro que saia falando a torta direito mal dessas instituições, achando que você é dono da verdade e irá resolver todos os problemas do mundo, né? Então essa é a regra inicial que ele propõe, né? Essa humildade intelectual e social, essa postura de reconhecimento de que há coisas e forças maiores do que a sua mente racional humana, individualizada. Tem essa postura de reconhecimento de fragilidade, de dependência também. A regra número 2 diz, a número 2 do segundo livro: imagine quem você poderia ser e mire esse alvo com determinação. Essa regra é uma regra de propósito para você buscar melhorar, atingir as suas metas. Mire em quem você quer ser. Você quer ser doutor, você quer ser médico, você quer ser um pintor, você quer ser o quê? Visualize como essa pessoa, como essa meta seria. E mire, né? Mire com determinação. Vá com força para aquilo. Veja qual é o caminho para atingir aquilo. Se você deseja ser, por exemplo, o cozinheiro famoso, visualize como é o cozinheiro famoso, né? Construa essa ideia, veja como é, né? Procure também conhecer pessoas que o são, busque elementos externos que possam te ajudar e veja como eu chego naquilo e mire com forma determinada. Vá com bastante ênfase na sua meta, porque somente assim você poderá atingir com a visualização, com a motivação e com a ação. Então, visualize, né, o que você quer, veja o seu desejo, veja a sua meta, o seu objetivo, a sua ânsia, a sua vontade. Construa o caminho, entenda como chegar nele e haja. Né? Tenha a ação. Além da motivação, a ação. Você deve ter a determinação enfática, com ênfase e agir. Porque somente assim você encontrará resultado, sucesso, significado. Então, mire esse alvo que você tem para si, né, a sua existência, com vontade, com determinação. Não observe de forma de canto de olho ou desprezado. Tenha ênfase nas suas ações e motivações. Seja alguém com determinação e valores firmes. A regra número 3: não esconda na névoa o que é indesejável. Não esconda coisas que te incomodam, coisas que incomodam o seu arredor. Não esconda aquilo que... Não esconda debaixo do tapete as coisas que estão causando mal na sua vida. Não deixe para lá algo que deve ser colocado na mesa. O elefante branco deve ser mencionado e resolvido. Não deixe a cobra que devorou coisas crescerem, porque isso irá causar mais malefício depois, se tornará insustentável. Problemas que são varridos para debaixo do tapete e não resolvidos, intrigas, fofocas, problemas, eles vão crescer e vão se tornar tão grandes que uma pessoa, ou até mesmo duas, não serão possíveis de resolver. Se tornará algo que não será mais um problema de um evento que aconteceu. Mas se tornará parte da sua vida, da sua personalidade, da sua história. Então será insolúvel. Não deixe escondido o indesejável. Traga para a luz para você poder torná-lo vencível. O dragão só é vencido quando ele sai do castelo e da torre, quando ele é combatido. Se ele fosse deixado sempre para lá, ele cresceria tanto que as suas proporções ficariam hercúleas, titânicas. Um guerreiro por si só não venceria. O dragão só é vencido quando ele é trazido para fora, quando ele é enfrentado, quando ainda é pequeno, quando ainda é jovem. Deixar o dragão crescer, se alimentar, é nefasto não para o dragão, mas para você. Então não esconda na névoa. Então não fique ocultando problemas, ocultando adversidades, ocultando aquilo que está te incomodando. Traga-o para a luz. Combata-o quando ainda é pequeno. Regra número 4. Perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Essa regra, né, a oportunidade está onde se abdicou da responsabilidade, significa que você tem a chance de
atingir alguma coisa onde alguém não o fez. Se alguém abdica de algo, se alguém deixa pra lá, se alguém não assume o papel, existe uma oportunidade ali. Se alguém não assume essa tal responsabilidade, alguma responsabilidade, por assim dizer, nesse lugar vago, há uma oportunidade. E ali é onde você deve atacar. É ali que você deve mirar. É ali que você deve ir com toda a ênfase. Porque ali está um lugar vago, que era para outro, que foi abdicado. Denegaram aquela responsabilidade. É a sua chance de abraçar, de ganhar algo com propósito, algo com responsabilidade, com significado, com sentido. Então busque as oportunidades onde terceiros não assumiram o seu papel, né? As oportunidades estão escondidas onde terceiros não estão vendo ou não estão fazendo o que era necessário, o que era preciso. Oportunidade é igual responsabilidade abdicada. Se alguém não está fazendo, faça. Não espere terceiro. Senão você é mais um que abdicou da responsabilidade e perdeu a oportunidade. Não perca essa oportunidade. Regra número 5. Não faça o que odeia. Essa regra, ele fala tanto para trabalho, como para estudo, para relacionamento, para qualquer aspecto da sua vida. Não faça o que você odeia. Você pode até não gostar necessariamente do seu trabalho, de alguma aula que você estuda, de algum aspecto específico do seu parceiro sexual, do seu parceiro romântico, mas isso não significa que automaticamente você tem que fazer só o que ama, que o mundo deve ser colorido. Mas não faça algo que você crescerá frustrado, que crescerá contra o que você acredita. É muito semelhante à regra dos filhos do primeiro livro. Não faça algo, não deixe que algo que você te odeia, algo que seja contrário a você, seja algo que você tenha que fazer, que seja uma obrigação sua, que seja um dever seu, que seja o elemento essencial, o elemento principal na sua vida. Então, não deixe que condutas nefastas, condutas que te causam belicosidade, sejam presentes na sua vida. Regra número 6. Abandone a ideologia. Abandone a ideologia significa justamente a proposta desse livro, né? Além da ordem. Não construa ideologias, ideias de que você irá consertar o mundo, que você tem a resposta para tudo. Você deve ser humilde de entender que a realidade é multifacetada e que você não tem todo o conhecimento para elencar todas as respostas, né? A ideologia é uma forma de você construir uma realidade paralela para interpretar os eventos que acontecem. É uma forma de você mascarar a realidade. E com isso cresce o ódio, cresce a inveja, cresce a ganância, porque você passa a ser senhor dessa ideologia, dessa realidade fictícia, virtual, no qual quem não concorda é inimigo, logo deve ser exterminado, logo deve ser caçado, e todos os que estão com você são bastiões da justiça, da dignidade, da igualdade, da verdade. Cair na ideologia é uma forma de ressentimento intelectualizado. Então não caia na ideologia, abandone ela, abandone essas interpretações mentirosas, né? Saiba lidar com o real pelo real e não pela forma mentirosa como ideólogos ou como livros ou como a sua mente em momentos de crise deturpada pode construir. Então abandone a ideologia. Regra número 7. Dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Aqui é uma forma de você poder ver as suas ações em práticas, as suas metas, o seu empenho. Pegue algo para fazer, se dedique ao máximo naquilo e veja o que acontece. Para você ver, nossa, caramba, eu consegui isso. Dedique-se, por exemplo, à jardinagem. Pegue uma semana e se dedique com ênfase e veja o que acontece. Se você irá gostar, se você tem talento, se você tem dom para aquilo, se você tem um resultado que você não esperava. Então, dedique-se àquilo. Faça algo para você visualizar
até onde estão as suas limitações, até onde estão as suas inspirações. Porque as suas ações, se não levadas até o limite do que você pode, né, respeitado a legalidade, respeitado algumas limitações que é necessária, você nunca irá ver até onde pode chegar. Se você não começar, se você não se dedicar, se você não colocar propósito nas suas condutas, as suas ações serão sempre rasas, sempre insípidas, nunca terão tutano, nunca terão a força possibilitadora de um resultado que você almeja. Então comece algo diferente, né? Se dedique ao máximo por um tempo e veja o que acontece. Pode ser algo inútil, pode ser algo que você despreze após esse experimento, mas pode ser algo que pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida financeiramente, pode mudar a sua vida em qualquer aspecto, porque não necessariamente vai ser algo que possa te dar dinheiro, mas pode te dar um significado, né? Pode te tirar da comodidade, pode te tirar dessa passividade do marasmo. Pode ser algo que você encontrará a si mesmo, uma nova identidade, um novo propósito. Regra número 8. Tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Aqui é bastante parecido com a regra do gato e com a regra do quarto. Você deixar um cômodo da sua casa o mais bonito possível envolve tanto consertar a si mesmo, como também de tornar o seu entorno, o seu ambiente de convívio esteticamente bonito para ser um ambiente de paz, para ser um ambiente de amor, de aconchego e de você colocar um propósito para manter aquilo vivo. Não se trata só de arrumar uma vez e acabou. Mantenha-o arrumado e tente depois colocar outros cômodos também arrumados. Tente deixar o seu entorno arrumado passo a passo, porque aí sim a ordem será instaurada, sem abdicar, é claro, da criatividade, da diferença, da inevitabilidade de algumas coisas, né? Não se trata de tornar o seu ambiente burocrático, mas um ambiente ordenado, respeitando o caos. Então deixe um cômodo o mais bonito possível, torne-o agradável, que você queira estar além, queira que outras pessoas vejam também. Não deixe que a sua casa, o seu quarto seja um ambiente que você queira fugir ou que terceiros queiram fugir. Seja um ambiente que você visualize e fale, meu Deus, como está horrível, como é insalubre, eu me sinto mal. Tenha ambientes que você se sinta bem. Tenha ambientes que você queira estar participando, que sejam ambientes que te trazem paz, que te trazem alegria, que te trazem vivacidade. Regra número 9. Escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Aqui é uma autoanálise sobre a sua história para você poder ter sempre à tona e tentar controlar os eventos que passaram, os eventos que aconteceram com você, que ainda tem efeito a posteriori. Você pode ter vivido algo há 5, 10, 15 anos e esse algo ainda está te martirizando. Algo está te incomodando, causando insônia, causando algum mal que você não está percebendo. Então tente escrever o que essas antigas lembranças estão te assombrando. Tente lembrar o que está causando mal. Nesse capítulo, salvo engano, Peterson, ele traz um aluno, um paciente, melhor dizendo, do seu consultório que teve um evento no passado do qual ele não sabia o porquê ele estava tendo algum problema de insônia para dormir, algumas convulsões, que na verdade era o evento do passado, o evento de um término há muito tempo que ele tinha tido com o namorado. E isso é bastante importante, porque tem duas lições dessa anedota, né? Que ele até relata que o rapaz tinha um namoro com outro rapaz, e eles acabaram tendo uma briga pela primeira vez, e dessa briga, o namorado pegou um jarro e ameaçou jogar e arremessou contra o paciente do Peterson. E na hora que teve esse arremesso, o rapaz se encolheu em posição fetal para se proteger. E a posteriori a isso, eles terminaram, romperam o namoro. O rapaz passou o tempo e começou a perceber que ele estava dormindo, estava tendo convulsões, coisas do gênero. E quando ele foi se consultar com o Peterson, após as sessões, o Peterson
entendeu o que estava acontecendo. Ele estava vivendo aquele trauma novamente, né? Ele estava revivenciando aquele trauma, porque ele não tinha enfrentado aquilo, ele não sabia lidar com aquilo. E nas sessões ele relata como foi a criação dele e tudo. Esse rapaz, o paciente do Peterson, relata que ele foi criado pelos pais e eles ensinaram a ele que não existia o mal no mundo, que o mundo não tinha pessoas más, que não havia maldade, que não era possível um ser humano ferir o outro. E aquele rapaz, ele era até formado, né, ele era graduado em História, e ele tinha a formação, mas ele não acreditava que alguns eventos que ele estudou na História houvesse acontecido de forma real, de forma que um ser humano feriu o outro deliberadamente, que agiu com maldade para o outro. Então ele não tinha isso dentro dele, ele não imaginava que a realidade havia mal. Ele não tinha essa construção pedagógica por si. Então ele estava perturbado, vivendo aquele trauma, por não estar sabendo lidar com ela. Então tenha isso em mente, escreva. Para que sentido? Para você não acabar sendo refém desses eventos, refém do seu passado. Saiba o que aconteceu, saiba o que significa, procure entender as coisas que te acontecem para você poder saber lidar, enfrentar, transcender os traumas e os eventos. Então escreva isso. Tenha controle sobre o seu passado, porque ele já está escrito, mas ele ainda pode estar com a caneta no papel do seu presente, afetando como você pensa, como você age, como você reage. Então, não permita que os traumas controlem e determinem o que você seja. Regra número 10. Planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Essa regra também é bastante paralelo com a regra do cômodo, porque alguns casais caem no marasmo, caem da rotina do cotidiano e param de entender que o romance, que a necessidade de você estar presente, mostrar o sentimento, de você construir, construir o flerte, e não só ter o relacionamento, por assim dizer, de forma formalizada, né, de forma institucional, que é necessário isso. É preciso o casal, após constituído, não voltar ao flerte de ter que conquistar novamente, mas de manter vivo, né? O relacionamento ele só mantém vivo se o casal, se o indivíduo coloca a lenha nessa fogueira, né? O início, o flerte, é a instalação da fogueira e o acendimento. Depois, se você não manter aceso, não colocar mais lenha, não colocar o vento, mais fogo, mais chama, uma hora irá se extinguir. O romance é essa chama. O romance é necessário para a manutenção dos relacionamentos, sejam eles conjugais ou até mesmo de amizade, né? Não necessariamente seria um romance, mas a confiança, a amigabilidade, toda essa conexão, esse elo é necessário ser alimentado. Relações são alimentadas por relações e não por formas institucionais. Não é porque você declarou que é meu amigo hoje que para sempre será meu amigo, se você não mantiver a atitude de amigo. O mesmo vale para o seu cônjuge. Não é porque um juiz, um padre oficializou X que isso irá se manter para sempre. Se manter no sentido de a forma com o conteúdo, né? O amor, o sentimento, o companheirismo é necessário ser alimentado, né? O romance é necessário ser mantido. Então, haja de forma que o seu companheiro perceba e construa com você essa relação duradoura, esse romance, o flerte, o carinho, a presença, o afeto, a amigabilidade deve estar presente na relação e não somente na conquista. A relação é uma continuidade da conquista, só que agora de uma forma mais duradoura, mais séria, e não com o fim de engendrar no casamento. Porque o namoro tem essa finalidade, então o romance tem essa finalidade. Já no casamento, como já se concretizou, a finalidade é a manutenção disso, né? Não é mais a construção, mas a manutenção do que foi construído. Então, se você não mantiver esse tipo de conduta, haverá destruição, haverá a derrocada da relação. A regra número 11, não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante.
Isso é bastante próximo da regra da ideologia, porque é muito fácil que caiamos em situações de angústia, de despreparo, de desespero, de sofrimento, de maldade, de injustiça, e nos tornemos ressentidos com essas situações, dissimulados e arrogantes, como senhores da justiça e da verdade, como vítimas da sociedade, ou como qualquer coisa que você não assuma o seu papel de fato nos eventos, no mal, não assuma a responsabilidade. Você pode se tornar, com base em qualquer evento que aconteça na sua vida ou ao seu redor, uma pessoa amarga, uma pessoa que culpe terceiros, que culpe os outros e não enxergue a realidade como ela é, bela e cruel, feia e também doce. Você não enxerga a realidade como ela é. Você constrói ideologias, você constrói artifícios, você cria um espantalho da realidade para ficar batendo nela, para você fugir, né? Você dissimular, para você tentar provocar, tentar denegrir, né? De forma a ser arrogante, de forma a ser ressentido. Isso é uma postura covarde de fuga e de enfrentamento mentiroso. E você está escapando da sua responsabilidade, escapando da sua história, das suas ações. Porque uma pessoa dissimulada, ressentida ou arrogante não é responsável pelas próprias ações. O dissimulado, ele construiu algo fictício. O ressentido culpa terceiros. E o arrogante acha que não tem culpa nenhuma. Acha que ele está acima do bem e do mal. O arrogante, ele é dono da verdade. O ressentido acha que é vítima sempre. E o dissimulado torna a realidade um construto fictício, ficcional. Então não faça, não permita que isso aconteça. Por mais cruel que tenha sido as suas experiências, por mais nefasta que tenha sido alguns eventos na sua vida. Isso não significa que você deve se ressentir, dissimular ou se tornar arrogante, né? Você deve saber lidar com esse caos, né? Saber lidar com esse caos, saber lidar com essas tempestividades. Por fim, a última regra: seja grato apesar do seu sofrimento. É o ato cultivo dessa regra anterior. Se você se tornar arrogante, se você se tornar dissimulado, se você se tornar ressentido, você não é grato. Há coisas a ser grato. Por mais que haja sofrimento, e há bastante sofrimento, por mais que às vezes possa até ser a maioria ou quase que integralmente da sua existência sofrimento, seja grato. Seja grato pelos momentos inéditos, pelos momentos felizes, pelas companhias, pela possibilidade de ter experienciado coisas novas. Seja grato. Há motivos para agradecer. Há motivos para viver, para buscar propósito. A vida não é uma rotina de sofrimento. Não há só dor. Não estamos vivendo o inferno de Dante. Há sim momentos de alegria. Há sim momentos de inovação, momentos de desenvolvimento, desabrochar da existência. Há coisas que vale a pena lutar. Há coisas pelo qual vale a pena se sacrificar. Há dores que valem a pena. O sofrimento, ele não é totalmente maléfico. Ele não vem só para causar a tortura. Existem dores que vale a pena ser sentida e que sentiríamos sempre que possível, tendo em vista o resultado. Às vezes vale a pena se sacrificar pelo outro, se sacrificar por algo que te transcende, por algo valoroso. Há beleza, há amor, há valores, há gratidão no mundo. Então Peterson, né, ele encerra esse livro com essa regra. Ele continuou o que a primeira obra se iniciou, de forma a você ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa grata, não ser uma pessoa amarga, não ser uma pessoa que fuja da realidade, não ser uma pessoa preguiçosa, mas ser uma pessoa ativa. Tenha uma postura ativa socialmente, familiarmente e individualmente. Você é senhor da sua vida, das suas escolhas, e isso não significa que você está condenado a uma vida de sofrimento, a uma vida de angústia, de que você é vítima, ou de que você sabe o que todos devem agir, de como deve ser a realidade. Não seja ressentido, não deixe a vida cair na rotina, não seja amargo.
Essa é a proposta de Peterson. Você tentar pegar essas regras de forma a adaptar na sua vida, não como uma tabelinha a ser seguida estritamente, mas você tentar mudar a sua postura ante a realidade de forma individual, social e coletiva. É assim que você inicia essa transformação do caos para a ordem, né? Sem cair na burocracia, sem cair na tirania. Então Peterson, ele inicia a sua obra 1, né, aliviando o peso do caos, para a obra 2, né, que seria uma forma de você continuar esse processo de aprendizado e desenvolvimento. Então, assim, eu encerro esse episódio deixando a indicação da leitura para vocês, a disponibilidade desses livros em EPUB na Amazon, também tem os livros físicos lá também, né? 12 Regras para a Vida, A Lei da Ordem, ambos do Jordan Peterson, pensador contemporâneo, muito polêmico, muito controverso e muito influente, que vale muito a pena ser lido. E eu agradeço vocês se juntarem nesse episódio, um episódio que foi bastante longo e profundo. Eu espero que tenham trazido insights que ajudem vocês a navegar pelo caos e pela ordem, né? Que não caiam na tirania e nem caiam no desespero. E encontrarem um propósito, refletirem sobre as suas vidas, refletirem sobre a sua postura, né? E não se esqueçam de compartilhar esse episódio, de mostrar para quem você gosta, para quem você acha que será importante, para você continuar também essa conversa com ele, com ela, e buscar, né, significado, propósito da sua vida. Espero vocês até o próximo episódio, onde vamos explorar mais ideias, mais desafios, mais pensamentos que irão nos transformar, que irão nos inspirar. Fiquem bem, até a próxima e lembrem-se de arrumar o seu quarto e deixar a sua vida organizada.